Brasil, como nacionalidade, ele é construído pela opressão, pela exploração, e isso só é possível pelo apagamento. Então, os indígenas são apagados e a grande contribuição do braço africano é apagado também. Então, eu acho que tanto a matriz africana quanto a matriz dos povos originários, elas têm em comum, não é? Esse flagelo do apagamento, portanto, tem em comum a luta pela superação do apagamento, e é isso que a gente está vendo acontecer hoje, sobretudo pela ação das mulheres indígenas e das mulheres negras. Então, esse inventário ele foi uma ação com amplitude internacional do projeto Rota do Escravo, Resistência, Herança e Liberdade. Isso é uma coisa interessante, muito rapidinho. Ninguém quer esse nome Projeto do Escravo, Rota do Escravo. Isso é porque eles fizeram antes a Rota da Seda. A seda é uma mercadoria. Fazer a Rota do Escravo é colocar o ser humano na posição de mercadoria. Não deu para mudar. A ONU é racista. O projeto passou na Assembleia Geral da ONU, porque a rota era do escravo. Entendeu? Se a gente botasse assim, rota da pessoa escravizada, já não passava. O Valongo, o seu entorno, e lembrando que é o caso do Valongo e o seu entorno, na região, a chamada região de amortecimento, como é o nome técnico, né, a região que ajuda a dar significado, né, e que, mais do que ajuda, imprime um significado especial para o cais nesse local. E a gente tem 2 outros lugares, além do Cais do Valongo, importantes nisso. Um é o Cemitério dos Pretos Novos, cemitério de africanos escravizados recém-chegados, e o outro lugar é o Quilombo da Pedra do Sal. Né, a Pedra do Sal, que é conhecida muitas vezes como local de encontros festivos e local também de reunião dos primeiros sambistas, e que depois se tornou, ou seja, foi o lugar de um quilombo urbano, né, que hoje já está reconhecido, titulado Fundação Palmares, mas que luta pela demarcação contra forças poderosíssimas como a Venerável Ordem Terceira da Penitência, uma ordem religiosa católica que é a dona de terreiros e casas nessa área. A leitura das fontes, o contato com as pessoas, os relatos, as muitas entrevistas que foram feitas com moradores, com pessoas que estiveram envolvidas com patrimônio na região, fizeram com que a gente sentisse aquela dor. Como não sentir aquela dor quando a gente chega ao conhecimento de que, dos desembarcados no Valongo, na década de 1820, que foi a mais intensa, hoje a gente está falando dos festejos dos 200 anos da independência, enquanto estava ocorrendo a proclamação da independência, os primeiros anos depois, nunca, vou dizer agora parodiando, na história desse país se entraram tantos africanos e africanas escravizados proporcionalmente quanto naquela década. E desse grupo, houve momentos, e como nunca também, em que 30% dos desembarcados eram crianças. E essas memórias, elas são muitas vezes ditas, ninguém lembrava do Valongo antes do desenterrar, né, nas obras da prefeitura em 2011. A Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, né, enfim, um de seus grandes compositores, um griot do Salgueiro, que é o Djalma Sabiá, em 1976, ele mencionava o Cais do Valongo no samba-enredo. Existiam alguns historiadores falando que poucas pessoas liam, mas nessas comunidades, como na comunidade do Morro do Salgueiro, a história do Valongo continuava a uma boca pequena que, de repente, se transformava no estribilho de um samba-enredo cantado numa época em que essa escola de samba, em especial, trazia enredos afro-brasileiros para a avenida. Só ressaltando a fala da professora Mônica, que reforça a questão da importância do espaço de memória, não como um local do passado, mas sim como um organismo vivo
que a cada busca, a cada memória desenterrada ou a cada memória descoberta, ela acaba nos levando a outros lugares, ou seja, uma navegação a um grande e revolto mar de memórias e de histórias que acabam se complementando e que nos levam a outras novas histórias.